Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá bom? Lembrar que essas aulas aqui dessa playlist são aulas de revisão do ensino médio, né? E para essas aulas nós estamos utilizando como material de apoio os slides produzidos pelo governo do estado de Pernambuco, tá certo? Lembrar que a primeira aula foi sobre fórmulas percentual e fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica, né? Essa segunda aula agora é exclusiva, enfim, é dedicada a fórmulas moleculares, tá certo? Fórmulas moleculares. Lembrar, aproveitando, né? Eventualmente, para determinadas substâncias, a fórmula molecular e a mínima podem ser exatamente a mesma, né? Supondo que, dada a fórmula molecular, não haja como expressar a proporção entre os elementos que formam a molécula numa relação de números inteiros menor do que aquela expressa na fórmula molecular. Então, eventualmente, as fórmulas molecular e mínima podem ser a mesma, podem coincidir, tá certo? Se não for esse o caso, a fórmula molecular será um múltiplo inteiro da fórmula mínima, né? E para saber por qual fator eu devo multiplicar a fórmula mínima para chegar à fórmula molecular, é necessário que eu disponha de uma informação, né? A massa molar, né? De forma tal que os problemas ou vão fornecer diretamente no enunciado qual é a massa molar, ou vão fornecer indiretamente, né? Vão fornecer uma maneira de você calcular qual é a massa molar do composto, de forma tal que a partir da fórmula mínima você possa também calcular a fórmula molecular, certo? A gente não vai ficar aqui lendo os slides, né? Mas os slides começam aí com uma revisão, né? Enfim, sobre fórmulas, né? Uma digressão histórica, né? As contribuições de Lavoisier, Dalton, etc., né? Para depois então chegarmos propriamente falando no conteúdo, né, específico aí de fórmula molecular, tá certo? Mas enfim, você pode parar o vídeo, assistir o slide aí, ler o slide com calma, né? Fazer essa digressão histórica, que pode ser feita ou não, né? Para você já adentrar no conteúdo, tá certo? Mas enfim, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dedicado a fórmulas percentual e fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica, né? Assista, e aí no caso esse vídeo aqui é a sequência, né, tratando aí de fórmula molecular, tá certo? Os slides continuam ainda com aquela digressão histórica, também vale a pena dar uma lida, vale a pena dar uma estudada, né? Mas enfim, vamos deixar isso como uma informação complementar, né? Que quem estiver acompanhando o vídeo poderá parar o slide, enfim, ler, né, o conteúdo que aparece, tá certo? É uma digressão histórica, né, dos caminhos, por assim dizer, né, que nos levaram até a maneira moderna de representar as fórmulas das substâncias químicas, né? Bom, que é uma molécula, né? Uma pequena digressão aí sobre o que seja uma molécula, né? Lembrar que são aulas de revisão do ensino médio, né? Daí, então, muitas vezes uma digressão histórica um pouco maior, né? A reapresentação de certos conteúdos básicos, etc. Enfim, faz parte dessa revisão, tá certo? Mas vamos chegar depois no que propriamente interessa, que é fórmula molecular e como podemos calculá-la, né? Então, as fórmulas moleculares, elas são utilizadas para representar, né, a composição química das diferentes substâncias, né? Quais são os elementos que formam um determinado composto, né? Em que quantidade que esses elementos estão presentes numa determinada molécula, né? E aí você tem maneiras de representar, né, moléculas, tá certo? Uma representação aí, né, na base da fórmula estrutural, né, representando a ligação química como sendo compartilhamento, né, de elétrons ou de par de elétrons, né, cada ligação química, enfim. Primeiro se está rememorando aí, né, como é que seria uma molécula e conseguintemente o que seria uma fórmula molecular, para só então chegar-se a cálculo da fórmula molecular propriamente dita, né? Revisão aí também do que seja o mol, né? Vamos entender como uma medida aí de quantidade, né? 10, perdão, uma dúzia, 12, uma dezena, 10, uma centena, 100, um milhar, 1000
E 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, seja lá do que for. Como é um número muito grande, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Lembrar que 10 elevado a 23 é um seguido de 23 zeros, né? É um número realmente muito grande. Então, a constante de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23, você só vai empregar, via de regra, quando você estiver lidando com espécies que aparecem em quantidades muito grandes, né? Como átomos e moléculas. Numa pequena porção, em poucos miligramas, né? De um determinado elemento ou de um determinado composto químico, eu posso ter realmente um número enorme de átomos, um número enorme de moléculas. Daí, então, você vai utilizar a constante de Avogadro, né? E representar ali o número de átomos ou moléculas presentes como um múltiplo, né? Em vez de dizer que tem 10 elevado a 50, 60, sei lá quantas moléculas ou átomos, você vai dizer que tem tantos ou quantos mols, né? Enfim. Rememorando aí, né, quando a gente fala em massa, quando você expressa em gramas por mol, você está representando a massa molar, né? A massa de 1 mol, tá certo? E a massa molar ela é obtida simplesmente somando-se, né, as massas molares de todos os elementos que constituem a molécula, tá certo? Muitas vezes você encontra aí em alguns livros a expressão massa molecular, né, com as massas expressas em gramas, né? Mas massa molecular é de uma única molécula, né? No caso aí da glicose, se você disser que é 180, né, a massa molecular, então vão ser 180 unidades de massa atômica. É claro que você pode expressar a massa, né, de uma única molécula de glicose, a massa molecular, em gramas. Basta dividir a massa molar, que é 180 gramas por mol, pela constante de Avogadro, né? Mas não confundir massa molecular, que é de uma molécula apenas, com a massa molar, que é a massa de 1 mol de moléculas, né? E aí continua o autor, né, enfim, com aquela digressão, né, sobre, afinal, o que é uma molécula, como ela é representada, o que é uma fórmula molecular, né, antes de você adentrar propriamente aí no cálculo, né, da fórmula molecular, que é efetivamente aquilo que nos interessa, né? Então, nos slides aí na sequência, você pode parar, dar uma olhadinha com calma, né? O que se tem são diferentes maneiras de, graficamente, né, você representar uma molécula, a estrutura de uma molécula, né? E a sua fórmula, né, vai nos dizer quais são os elementos que formam a molécula e em que quantidades que eles estão presentes, né, na molécula. No caso do etano, eu posso dizer que uma única molécula de etano é formada por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Ou eu posso igualmente dizer que 1 mol de moléculas de etano é formada por 2 mols de átomos de carbono e 6 mols de átomos de hidrogênio. E aí, então, para ilustrar isso um pouco melhor, né, alguns exemplos específicos, né? 1 mol de monóxido de carbono, por exemplo, CO, né, contém, constante de Avogadro, né, 6,02, né, vezes 10 elevado a 23 moléculas, né, ocupa 25 litros. Na verdade, o autor está arredondando um pouquinho, né, mas enfim, nas condições normais de temperatura e pressão, e tem uma massa molar, né, de 28 gramas. Né. 1 mol de oxigênio, bom, vai ter o mesmo número, né, de moléculas, perfeito, que é 1 mol, né? Enfim, os outros dados que aparecem, tá certo? Bom, interpretação da reação de combustão do monóxido de carbono, né? Perfeito? 2 mols de monóxido de carbono reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono, né? CO2. Tá certo? A equação aí já está balanceada, né? Já tem uma equação química, sei quais são os reagentes, sei quais são os produtos. A equação já está balanceada, já sei em que proporção que os reagentes se combinam para formar os produtos, né? E aí, então, a maneira de você interpretar, né? Tá certo? Essa reação, né? Quantos mols você tem de cada um dos reagentes, quantos mols de produtos você forma, etc. E tal. Bom, cálculo da fórmula molecular a partir da fórmula mínima, né? Cálculo da fórmula molecular a partir da fórmula mínima. Bom, lembrar que o número de mols, né, é a massa dividido pela massa molar, é isso que aparece aí nessa equação, né? O número de mols é a massa dividida pela massa molar. O número de mols que nós vamos calcular bastante, por exemplo, quando for falar em concentração em quantidade de matéria, né, a famosa concentração molar, certo? Mas então aqueles subscritos que aparecem ali na fórmula, né, sei lá, H2O para água.
Então, eu posso dizer que uma única molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu posso dizer que 1 mol de molécula de água é formada por 2 mols de átomo de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Então, aqueles subscritos que aparecem ali na fórmula é o número de mols, né? Bom, aí você tem a fórmula para o ácido ascórbico, né? Mais conhecido popularmente como vitamina C, né? A fórmula mínima é C3H4O3 e a massa molar é 176 gramas por mol. Tá? Bom, se eu calcular qual é a massa da fórmula mínima, se for igual à massa da própria fórmula molecular, né? Aliás, perdão, se a massa da fórmula mínima for igual à própria massa molar, né? Então eu teria que as fórmulas mínima e molecular são idênticas. Nesse caso não, né? A massa da fórmula mínima é metade da massa molar, o que significa dizer que a fórmula molecular vai ser a fórmula mínima multiplicada por 2. Né? A fórmula molecular, nesse caso, vai ser a fórmula mínima multiplicada por 2. Como já dissemos, né? Supondo que as fórmulas mínima e molecular não sejam exatamente a mesma, a fórmula molecular será sempre um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Né? Um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Nesse caso aí, a fórmula molecular era a fórmula mínima multiplicada por 2. Então, para que você possa saber se a fórmula molecular e mínima são exatamente a mesma ou não, é necessário que você saiba a massa molar, né? E isso ou vai ser fornecido diretamente, como nesse caso aí do ácido ascórbico, ou vai ser fornecido indiretamente, né? Bom, aí você tem alguns exemplos mais, né? A partir das fórmulas, né, mínimas, encontrar a fórmula molecular daquele grupo de substâncias, né, que vimos ainda há pouco. Né? Então, se você tem a fórmula mínima e você tem a massa molar, né, você tem como saber se afinal a fórmula mínima e molecular coincidem ou se não. Né? Ou se não. Certo? Fórmula mínima da glicose, né, e também a sua massa molar é fornecida. Né? Então, quando eu divido a massa molar que está associada à fórmula molecular, né, pela massa da fórmula mínima, nesse caso encontro um fator 6. Então, no caso da glicose, a fórmula molecular será a fórmula mínima multiplicada por 6. Multiplicada por 6. Né? E o raciocínio é análogo, né, em qualquer caso. Né? Se eu tiver a massa molar, e se eu souber qual é a fórmula mínima ou empírica, é claro que eu posso calcular a massa, né, dessa fórmula mínima ou empírica. Se essa massa for igual à massa molar, né, então fórmula mínima molecular são a mesma. Se não, vou dividir a massa molar pela massa dessa fórmula mínima empírica e encontrar o fator pelo qual eu deverei multiplicar a fórmula mínima empírica para chegar à fórmula molecular. Mais um exemplo aí foi dado para o acetileno, né? Que é um gás bastante inflamável, né? Enfim, utilizado, por exemplo, em oficinas mecânicas, né? Para produzir a chama ali para solda, etc. Né? Normalmente obtido a partir de carbeto de cálcio, mas enfim. Né? Raciocínio análogo aí para o etileno, e na sequência, né, vem exemplos, né, mostrando que a fórmula molecular será um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Aí no caso o benzeno, utilizado como exemplo, né, eu divido a massa molar pela massa da fórmula mínima, encontro 6, então a fórmula molecular será a fórmula mínima multiplicada por 6. Multiplicada por 6. Enfim, supondo que a fórmula molecular e a fórmula mínima não coincidam, a fórmula molecular será sempre um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Né? Um múltiplo inteiro da fórmula mínima. É isso que está colocado aí, né? Com esses exemplos que aparecem em sequência. Tá certo? Enfim, são exemplos bastante simples, né? Mas é para fixar, né, esse fato. Né? Aí você tem ácido oxálico, né? Certo? É dada a fórmula mínima, é dada a massa molar. Mesma coisa, né? Você divide a massa molar pela massa da fórmula mínima. Se o fator fosse 1, quer dizer que as duas coincidiriam, né? Como o fator é 2, então a fórmula molecular, nesse caso, é a fórmula mínima multiplicada por 2. Multiplicada por 2, certo? E na sequência, então, né, exemplos, né? Exemplos. Aí nós veremos, né, em algum momento mais adiante, né, enfim, como calcular a fórmula molecular a partir da composição percentual. Né? Lembrar que fórmula percentual e fórmula mínima ou empírica foram os temas da primeira aula. Né? Essa, no caso, é de cada fórmula molecular. Aí chegamos, então, né,
cálculo da fórmula molecular a partir da composição centesimal, né? Ou a partir da fórmula percentual, né? Certo? Bom, o etano, né? Sua massa molar é 30 gramas por mol, é formado por 80% de carbono, 20% de hidrogênio, né? Como calcular a fórmula mínima empírica a partir da composição percentual, nós já sabemos, né? Certo? Eu posso assumir, por exemplo, que tenho 100 gramas de amostra, então eu teria 80 gramas de carbono, 20 gramas de hidrogênio, né? Divido cada uma das massas pelas respectivas massas molares. Né? Se eu já chegar a uma relação de números inteiros, então eu já tenho a fórmula mínima empírica, e normalmente você não chega. Né? O artifício matemático é dividir cada um dos índices pelo menor deles, que nesse caso vai me dar 1 e 3, né, com números inteiros. Então a fórmula mínima, né, é CH3. Né? A massa molar de CH3 é 15 gramas por mol, dividindo a massa molar, né, pela massa da fórmula mínima empírica, chega a um fator 2. Então, nesse caso, a fórmula molecular é a fórmula mínima ou empírica multiplicada por 2, que é o que aí está. Certo? Bom, e aí o autor vai fornecer alguma informação complementar, né? Quando você sintetiza uma nova substância ou a descobre, ela já existe na natureza, você só a descobriu, isolou, né? Então, por certo, um ponto importante, um aspecto importante é determinar a sua massa molar, né? Enfim, você pode determinar, por exemplo, se ela for um gás, né? Você pode, por exemplo, utilizar, né, a equação do gás ideal ou do gás real, se for o caso, mas enfim, né? Você pode ter aí uma amostra bastante rarefeita, utilizar a equação do gás ideal e a partir daí determinar a massa molar. Seria uma possibilidade. Né? Mas enfim, espectrometria de massas, né, pode ser utilizada, enfim. Bom, e aí nós estamos o tempo todo no chamado cálculo estequiométrico, né? No chamado cálculo estequiométrico, certo? Vai envolver aí as relações, né, em termos de número de mols e, por conseguinte, né, as relações mássicas, né, nas reações químicas, nesse caso aí nas fórmulas, né, dos compostos, etc. Né? E o cálculo estequiométrico é sempre um tipo de contabilidade, digamos assim. Né? Os números no final têm que bater. Né? Você fez um cálculo e alguma coisa não está batendo, o resultado que você obtém, né, não bate com os dados do enunciado, etc., fatalmente é que você errou alguma coisa. Né? Então você precisa seguir essas etapas lógicas. Né? Escrever a equação química, saber quais são os reagentes, quais são os produtos, balancear essa equação, né, para saber em que proporção que os reagentes se combinam para formar os produtos. Né? E aí utilizar, né, regra de 3, ou enfim, né, em química geral, você vai falar em análise dimensional, né, que nada mais é do que uma série de regras de 3 em sequência. Né? Você pode fazer os cálculos por partes, né, de etapa em etapa, ou você pode juntar, né, todas aquelas regras de 3, uma grande sequência, né, aquilo que se costuma chamar aí nos textos de química geral de análise dimensional. Mas enfim, o raciocínio, né, é a boa e velha regra de 3, né, proporção. Né? Então, a etapa 3 indicada aí, né, grosso modo, né, essas 3 etapas lógicas a serem seguidas na realização dos cálculos estequiométricos. Né? É isso que tem sido seguido, na verdade, até aqui, né? Enfim, sem que houvesse sido explicitado, né? Mas nesse momento isso terminou sendo explicitado nas etapas lógicas seguidas. Com a quantidade de matéria de álcool etílico, foi dada aí a fórmula C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico, supondo a reação completa, etc. Então você tem a equação aí de combustão, né? Etanol reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, a equação já está balanceada. Então você tem como responder a pergunta, né? Você quer obter 12 mols de gás carbônico, 12 mols de CO2. Né? Pela equação química balanceada, você tem como saber quantos mols de etanol, né, você necessita para produzir 12 mols de gás carbônico. Né? E aí, então, você vai falar nas relações em volume. Né? Dada a reação de combustão do etanol, né, do álcool etílico, feita a 300 Kelvin, pressão de 120 mil pascal, calcula a quantidade de matéria, né, em litros necessária para liberar, né, 103,95 litros de CO2. Né. Você calculou lá qual era o número de mols, né, que você precisava, e você pode usar a famosa equação do gás ideal, né, PV igual a nRT,
que você precisa, você calculou qual é o número de mols, né, N, de CO2 que você quer obter. Você sabe então quantos mols de etanol você necessita. E você pode então converter isso aí, né, no volume de etanol necessário. Mas ele utilizou ali no caso simplesmente a relação PVT, né, enfim, dá na mesma, né, vem do bom e velho gás ideal. Mas como é líquido aí, né, você sabe o número de mols, você sabe qual é a massa de etanol que você precisa. Se você tiver a densidade, né, a partir da densidade do etanol, você poderia perfeitamente calcular qual é o volume de etanol correspondente, né, àquele número de mols. Aquele número de mols. Enfim, o número de mols de etanol que você precisa para produzir o número de mols, por conseguinte o volume, né? Você pode calcular a partir da densidade, por exemplo, que você necessita para produzir o número de mols de CO2 que você deseja. Né? Bom, e aí o autor recomenda a revisão, né? Que é a fórmula molecular, como se pode dizer a partir da fórmula molecular em relação à fórmula mínima empírica, etc. Estamos nos aproximando aqui do final, né? Ficam aí as recomendações, né? Você dá uma revisada, se for o caso, assistir o vídeo que antecedeu a esse, tá certo? Mas fato é que a partir da composição percentual ou centesimal, podemos calcular a fórmula mínima ou empírica, e a partir da fórmula mínima ou empírica podemos calcular a fórmula molecular, desde que conheçamos, é claro, a massa molar, né? A massa molar, tá certo? Porque se a fórmula mínima ou empírica e a fórmula molecular não coincidirem, né, nós teremos então que a fórmula molecular será um múltiplo inteiro da fórmula mínima, tá certo? Bom, na sequência aí, tá certo? Simplesmente algumas dicas, né, tá certo? Indicações aí, uma revisão do ensino médio, né, tá certo? Indicações aí, né, que se pode fazer em sala de aula, né? Enfim, dinâmicas, né, que se pode utilizar em sala de aula para explorar aí o conteúdo, tá certo? As referências utilizadas, etc. Vamos parar por aqui a nossa narração, tá certo? Quem quiser pode acompanhar até o final os slides para pegar as outras informações, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, então, até a próxima aula, até a próxima revisão nesse caso, né?